Então, essa visão que vem da alta habilidade, então vai desenvolver, eu quero ver o talento que ele faz, o que ele faz para ser superdotado? Ele não faz nada, ele é superdotado. Então, outro mito que a gente tem que quebrar aqui, além dessa confusão de habilidade com capacidade, é o mito do talento. Talento é algo que se desenvolve, é algo que se manifesta. Mas para o talento se manifestar, tem que ter alguma aptidão. Essa aptidão, ela pode vir acompanhada ou não de uma superdotação. Então tá. A aptidão, ela também pode ser algo que você vai descobrir? Que você vai descobrir com o tempo. Quando você olha para uma... Por exemplo, quer ver uma coisa bem simples da gente diferenciar assim, no senso comum, vamos dizer. Sim. Né? Fora dessas coisas de literatura e tal. Quando você fala assim, nossa, você tem um talento, Yuri, você vê uma coisa que você faz muito bem. Nossa, Carol, evidente, você tem, né, uma criatividade para... Aí você não fala, você tem uma inteligência. Quando fala você tem uma inteligência, já entra um pouco mais nessa questão da superdotação, porque a inteligência ela não é visível. Assim, ela não traz nada produzível. Muito pelo contrário. Se a gente for ver muitos teóricos aí, eles dizem que quanto maior a inteligência, em alguns casos, porque nunca são todos, mais ineficiente a pessoa é. Porque a inteligência ela não é preditivo de sucesso. Ela não é... Muito pelo contrário, porque quando ela é muito alta, ela traz assincronias absurdas, e aí vem toda uma questão de não conseguir nem produzir. E aí você quer dizer que uma criança com QI 130, ela é superdotada e ela é capaz de produzir, ela pode se não ser. Então, a partir do QI 115, isso não é determinado, não existe essa linha. A gente fala 115 como parâmetro, porque 110 ele já está acima da média. Como é que eu sei que esse acima da média ele se encontra com a superdotação? Ele é uma criança também superdotada. Aí eu vou olhar o comportamento, a história, as intensidades, como que a criança vê o mundo, porque o impacto de qualquer, vamos falar de uma doença qualquer, ou de uma disfunção. O impacto dela em mim ou em você não depende da doença, não depende da condição, vai depender do nosso organismo. De como nós reagimos àquilo Como ali. nós reagimos. A Covid matou não sei quantos, não matou não sei quantos, por causa de questões individuais. Sim. Da mesma forma, o impacto dessa superdotação sobre um QI 110, 115, 120, 130, quem vai dizer é uma avaliação profunda, para além do QI, como a Carol falou, e que vai olhar todo o envolvimento desse menino com o ambiente, com o mundo, para ver qual é o nível, até que ponto aquela saída ali da média impactou nesse cérebro. Impactou positivamente ou negativamente? Ou negativamente. O negativamente não é nem no sentido de doença ou de ser algum sintoma que precise de tratamento, mas o negativamente é no nível de intensidade e de incômodo que aquela criança traz. Entendi. Quando você vê um aluno assim, quietinho, muito tranquilo, que aceita o sistema, ele se ajusta e é brilhante, acadêmicos brilhantes, nem sempre eles são superdotados. Aquilo é talento. O acadêmico é um talento, não é superdotação. Porque eu posso ter alunos academicamente brilhantes, estudantes academicamente brilhantes, que são superdotados ou não. A diferença você vai ver na intensidade, nos comportamentos, no quanto ele questiona, no quanto ele aceita. Um inteligente, um acadêmico que tem o talento, ele dá respostas. O acadêmico talentoso superdotado, ele faz perguntas. Uma coisa que me vem à cabeça é que é o seguinte, no TDAH isso é bastante comum, a pessoa que tem uma dificuldade cognitiva, enfim, de aderência a coisas desinteressantes, uma dificuldade. Então, assim, no que ela gosta, ela consegue se desenvolver bem, em média, isso não é regra também, porque muita gente fala assim, não, mas o TDAH é o seguinte, se você colocar a coisa certa na mão dele, ele vai fazer com primazia, e não é. Até jogar videogame, o TDAH tá te atrapalhando em vários momentos, tá? Isso aí, enfim. Mas o lance é o seguinte,
O HSD não é uma questão do tipo assim, você tá com a vida ganha. De Inclusive, prejuízos que um adulto HSD pode ter, vem também na questão do trabalho laboral, do tipo, também deve ter dificuldade em aderir em atividades que não sejam prazerosas. Às vezes, a pessoa que descobre o laudo do HSD, mas não tem a psicoeducação para aprofundar, ela pode pensar assim, pô, beleza, então eu sou superdotado, ou enfim, beleza, então aí, se o chefe fica sabendo disso, ele quer que, não, então você é uma super máquina, vem cá, ó, me ajuda a fazer esses cálculos aqui, tipo, entende? Como se fosse uma espécie de turbo no motor da pessoa, sendo que não é isso. Estou errado? Estou correto? Por que os adultos eles crescem mais quebrados? Porque eles começam a escutar desde que nasceram, quando são inteligentes, quando são identificados por superdotação, que eles têm que dar alguma coisa para o mundo. Então, eles colocam uma nação inteira nas costas de uma criança que é superdotada, que se diz superdotada, que tem suspeito de superdotação, porque ela tem que ser alguém. E aí o adulto cresce com aquilo, meu Deus, mas eu não fiz nada. Então, essa autocobrança de uma coisa que ele não tem obrigação nenhuma de fazer, porque existe uma superdotação num dos estudos, que é a superdotação do ser. Aquele superdotado, ele não faz nada, ele só fala. E ele salva pela voz, pela fala. Então, tem várias, não existe essa coisa diária. Por exemplo, que é um outro mito, né? Para eu passar a palavra para a Carol. Não existe superdotado em artes, não existe superdotado em música, não existe superdotado em matemática. Ele é superdotado e ele tem um talento preditivo de uma área que o cérebro dele está em fluxo por aquela área, que pode ser o talento ou não. Simplesmente o cérebro entra em fluxo porque ele se empolga. A capacidade de encontrar soluções para aquilo que ele está aprendendo. Para aquilo que ela está aprendendo. Entendi. Então, é essa coisa dessa área, por isso que isso vem muito erro na avaliação, né? Mas você não identificou a área, não, eu estou identificando uma criança.